Hoje a gente vai falar de um tema que é recorrente aqui no nosso canal, mas de uma visão um pouco mais abrangente. Por quê? Porque o burnout, ele não escolhe o crachá. A verdade sobre o burnout que ninguém te conta é que você pode ter se tornado apenas um número. E aí você se sobrecarrega, você se desgasta, você se maltrata por conta dessa situação. E aí eu quero falar um pouco mais de perto sobre essa realidade, porque eu não atendo só líderes e gestores que passam pelo processo do burnout. Eu atendo outras pessoas em situações diferentes. Muita gente acha, né, que o burnout é uma doença do CEO ou de quem ganha bônus de 6 dígitos, né? E eu tô aqui para te dizer que isso é uma mentira perigosa. Principalmente se você acorda na segunda-feira e a primeira coisa que você sente não é sono, é um peso no peito. Você olha para o teu celular e você começa a ver as notificações subindo e você sente uma vontade genuína de sumir e não responder mais ninguém, porque você está exausta. Você está com peso, você está com cansaço, você está com uma angústia, você está com um nó na garganta, você está com aquela falta de ar, com aquela taquicardia, e você não sabe muito bem por que que aquilo está acontecendo. O burnout, ele não escolhe o crachá. Ele atinge o analista, ele atinge o assistente, ele atinge o vendedor, ele atinge o operacional. Ele atinge qualquer pessoa que foi convencida que o seu valor como ser humano é igual ao que ele produz durante o dia. E ele precisa produzir muito na ideia dele e mais ainda na ideia das outras pessoas. A gente vive na sociedade dos excessos. E se essa sociedade dos excessos ainda não te sobrecarregou, muito bom. Significa que você está no caminho certo. Ou você está tão alienado, tão fora de si, que isso já pode ter acontecido, mas você nem percebeu. Passou por cima, ligou o piloto automático, como a maioria das pessoas faz, e deixa para lá, deixa o meu corpo se encarregar. Isso também acontece. A gente também vai para esse lugar. Se você sente que a sua luz apagou e que você virou apenas um robozinho cumprindo as tarefas, esse vídeo pode ser o seu grito de liberdade, porque eu te entendo e eu vejo você. E eu vejo a sua dor e eu vejo a sua sobrecarga. E não é mimimi, não é frescura, não é coisa de gente desocupada, não é coisa de gente fraca. Porque meus avós não tiveram isso, meus pais não tiveram isso, as gerações anteriores não tiveram isso. Junte a esse conteúdo que é braçal, mental e emocional, a enxurrada de informações que você recebe todos os dias por meio das telas. Essa, por exemplo, é uma enxurrada de informação, porque você está aqui no YouTube assistindo o canal de conteúdo, ou seja, você está buscando informação. Uma criança hoje de 7 anos de idade acumula um cabedal de informações ali no panorama mental dela que há 4 séculos atrás não existia. E é sobre isso. É por isso que existe essa diferença. As gerações da minha para frente, onde a tecnologia foi aumentando e a gente foi crescendo e a gente foi construindo através da tecnologia, a gente acumula informações, mas a gente também vive numa sociedade de excessos, excesso de conforto, excesso de comparação, uma sociedade de ganância, uma sociedade de ambição desmedida. Todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer virar famoso, todo mundo quer ter um Porsche, ou pelo menos uma boa parte da população do planeta. E aí as pessoas não estão percebendo isso. Não percebem como isso escorre na nossa vida o tempo todo. E tem esse peso, o peso de você carregar o piano
enquanto os outros é que estão recebendo os aplausos. Existe o nosso cárcere mental. Essa semana eu resolvi falar, né, desse nosso planeta mundo, desse nosso planeta agitado, tumultuado, desequilibrado, e é um planeta que existe, e é um planeta que a gente carrega dentro da nossa cabeça. E existe um cárcere mental. O que que é cárcere? Uma prisão mental. Para quem não está na posição de liderança, de gestor, de diretor, de CEO, esse cárcere é construído pelo medo. Medo de ser demitido, medo de não dar conta do boleto que ele tem para pagar, medo de dizer não e ser visto como um preguiçoso pelo restante da galera lá do trabalho, da turma da firma. E aí o que que acontece? A gente vira um escravo do sistema. Por quê? Porque a gente para de governar o nosso próprio pensamento. O que mais você vai ouvir aqui é o termo governança mental e emocional. Você precisa ser o governador da sua mente e das suas emoções, ou a governadora da sua mente e das suas emoções. E é importante que você meça a sua régua o tempo todo, porque a conta não fecha. O sistema, a empresa, o local de trabalho, quer o seu resultado. Mas quem fica com essa conta do hospital é você. Eu perdi a conta. E outro dia mesmo estava num curso, finalzinho do ano passado, de 2025, e comentei com as minhas professoras. Eu perdi a minha conta de quando eu estava no mundo jurídico. E o mundo jurídico me levou para um burnout aos 39 anos, caso você não saiba. E o que mais eu fazia nas redes sociais era posar o meu status, os meus stories com a agulha na veia recebendo soro. Porque vira e mexe eu ia para o hospital. Eu tinha uma série de problemas de saúde, tomava remédio, tomava medicações pesadas, estava sempre procurando um tratamento, estava sempre em busca de algo na medicina que resolvesse a minha dor. E era uma dor emocional, era uma dor mental, mas ela já estava no físico, ela já estava no corpo, ela já tinha estourado há muito tempo. E você precisa prestar atenção nesse processo, porque é um trabalho, embora seja o trabalho, mas é a forma como você se relaciona com esse trabalho que talvez não é a melhor forma de se relacionar. Talvez não é o melhor lugar para você. Mas você tá lá por causa do dinheiro, por causa do boleto, por causa da responsabilidade, porque você não arrumou outra coisa, porque você só sabe fazer isso, será? Aí a gente já começa a ter vários pensamentos, né? Porque o burnout, ele não é só sobre você estar muito cansado. Cansaço você resolve dormindo no final de semana. Deitei e dormi, sei lá, dormi 8 horas, dormi 10 horas, dormi 12 horas. O cansaço, tecnicamente, ele tem que resolver. Você acorda legal, você acorda renovado, meu corpo deu aquela regeneração que ele precisava. O burnout não. Eu durmo e eu acordo cansada. Eu durmo e eu acordo com a mente pesada. Eu durmo e eu acordo com o meu emocional abalado. Eu choro por qualquer coisa. Eu não consigo responder metade das coisas que me perguntam. As nossas janelas killers ou as janelas traumáticas dominam o palco. E eu acho que eu falei aqui sobre isso no outro vídeo anterior, se eu não falei, falo novamente. Mas as janelas killers, essas janelas do trauma, a gente não apaga elas, a gente fecha elas, mas a gente precisa ressignificar o conteúdo que ficou ao redor dessa janela. E todo mundo tem janelas killers. E a gente acumula essas janelas ao longo do tempo, conforme a gente vive com as situações que vão acontecendo. Principalmente se a gente não tem o nosso domínio, a nossa governança emocional. E aí você começa a pensar com esse mindset, com essa mentalidade dessa janela killer. Eu sou substituível.
Se eu não fizer isso, ninguém vai valorizar o meu esforço. Eu tenho que aguentar calada. Se outras pessoas já aguentaram calada, eu também vou aguentar calada. Mas será que o teu corpo quer realmente isso? Será que a tua mente quer realmente isso? E esses pensamentos, eles são poluentes que vão asfixiando sua mente até que seu cérebro entre em curto-circuito. Você perde o brilho, você perde a empatia, você perde a vontade de estar com as pessoas que você ama. Você está lá de corpo presente, mas a sua alma já foi, já fez o check-out. E aí eu quero terminar essa nossa reflexão de hoje com uma provocação. E eu pergunto para você, bota aí nos comentários para mim, responde essa pergunta. Você é um ser humano ou você é um recurso? Para e pensa. Por que que as pessoas chamam dentro das empresas seus colaboradores de recursos humanos? Um recurso, né? O RH é a área de recursos humanos, né? O recurso, ele é algo que você usa até que esgota e depois você substitui. Seja porque esgotou do lado do recurso, o recurso já deu o que tinha que dar e não consegue dar mais do que a empresa precisa que aquele recurso dê, seja o recurso já não se vê mais naquele lugar e ele também para de oferecer para aquela empresa e vai se posicionar em outra. Os dois lados são verdade, né? Uma impressora é um recurso, um software no nosso computador é um recurso, um material de escritório é um recurso. Só que, para pensar, você não é um recurso. Embora você seja tratado como um dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo. Mas você é um universo de emoções, de sonhos e de histórias. Quando você aceita ser tratada como um recurso, você dá permissão para o burnout entrar. Principalmente se você já jogou muita sujeirinha para debaixo do tapete há anos e está só trocando de emprego e vendo a situação se repetir. Eu troco de empresa, mas a situação acontece. Já falei aqui sobre, né, a compulsão à repetição, que o nosso corpo faz isso automaticamente, até que eu aprenda a lição. Quando eu aprendo a lição, ele para de fazer esse recurso aí, de repetir as situações, de viver igual aquele filme O Feitiço do Tempo. Filme antigo, né? Galera aí da geração Z para frente, talvez nem conheça esse recurso aí do filme Feitiço do Tempo. Sistematicamente, o burnout é um sinal de que a hierarquia está doente. Mas você não precisa esperar a empresa começar a mudar, e 2026 deveria ser um ano onde as empresas comecem a mudar, tecnicamente falando, principalmente aqui no Brasil, né? Mas você não precisa esperar a empresa começar a mudar para começar a se salvar. A sua saúde mental é uma responsabilidade individual, e eu canso de falar isso aqui. Eu comecei a me responsabilizar há muito pouco tempo, tem aí uma margem de uns 10 a 15 anos, pela minha saúde mental e emocional. Eu não era essa pessoa toda cheia de recursos que você vê hoje aqui. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo comigo. E você não pode deixar o seu cansaço virar uma moeda e um algo coletivo. Lembra da ferramenta do DCD, que eu falei há uns 2 vídeos atrás? Se você não viu, veja os vídeos anteriores. Vamos fazer o exercício do DCD para quem está aí carregando o piano. Primeiro, aplica a tua realidade o exercício da dúvida. Duvide que a sua vida se resume só aquilo que está escrito no seu contrato de trabalho. Duvide que você está nessa vida aqui só para pagar os seus boletos. Duvide que você está nessa vida aqui só para dar o seu sangue pelo seu trabalho. Critique, é o C, né, do exercício.
o pensamento de que você precisa sofrer para ser um bom profissional e sofrer calado. E comece a dizer para você: eu entrego o meu trabalho, mas eu não entrego a minha paz. A sua paz, o seu tempo, a sua saúde é o que você tem de mais valioso nessa vida. E você não pode abrir mão disso por conta de um CNPJ. E o D do DCD determine limites. Determine que quando você sair do trabalho, você fecha a chave. Eu, como protagonista da minha história, eu fecho a porta das minhas preocupações do trabalho para abrir a porta da minha vida real. Principalmente porque fora do meu ambiente de trabalho eu não vou conseguir resolver metade das coisas que eu preciso. Principalmente se eu preciso da equipe, se eu preciso das outras pessoas, se eu preciso da ferramenta que eu uso no trabalho. Eu preciso começar a olhar dessa forma. E não importa em qual frente você está hoje. Não importa se você limpa o chão, não importa se você digita a planilha, não importa se você atende cliente, não importa se você é da área de vendas. Você é insubstituível para você, na sua vida. Você é um ser humano insubstituível na sua história de vida. Você é insubstituível para a sua família e para os seus amigos. E para as outras empresas e os outros lugares que podem te valorizar e podem reconhecer a tua produtividade de algum lugar. Se você se sentiu tocado, se você se sentiu abraçado por essas palavras, curta esse vídeo, compartilha com aquele colega, com aquela colega que você sabe que precisa ouvir sobre isso, que já deu indícios aí de estar mergulhado nesse burnout. Vamos criar uma rede de proteção onde o ser humano vem antes do lucro. O lucro, sim, é essencial para a nossa história de vida, para o mecanismo da economia do nosso país, mas a nossa saúde precisa ser preservada igualmente. E eu sou responsável por essa preservação, enquanto eu sou a governadora das minhas emoções e da minha mente, e você também deveria ser da sua, para que você tenha mais saúde, para que você tenha longevidade. Pensa na longevidade, como é que você quer envelhecer? Com que tipo de qualidade de vida você quer chegar daqui 15, 20, 30, 40, 50 anos? Eu não sei que idade você tem e você está assistindo aqui o nosso vídeo. Namore a sua vida. Seu crachá sai da empresa e fica lá. Mas a sua mente, a sua saúde mental, a sua saúde emocional vai com você para todos os lugares. E você precisa cuidar da pessoa mais importante da sua vida nesse momento. Espero você no próximo vídeo. Ativa aqui o sininho das notificações. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilha esse vídeo, coloca nos comentários como é que chegou isso aí para você. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.